Bom dia, sou Jorge Gino, advogado do Sindicato dos Bancários do Extremo Sul da Bahia e de outras entidades sindicais. E o Sindicato dos Bancários, no objetivo de colaborar com os trabalhadores e esclarecer para toda a comunidade regional a situação dos trabalhadores em relação à situação que nós enfrentamos hoje, diante da pandemia e algumas medidas provisórias que mexem diretamente com a vida do trabalhador. Nós estamos aqui para esclarecer de forma didática, de forma simples, uma matéria um pouco complicada, mas para que você possa entender e você possa conduzir a sua realidade hoje como trabalhador. Nós temos aqui trabalhei em primeiro lugar com a MP 936. Essa MP, ela tem como rótulo garantir a manutenção de dos empregos nos tempos que nós vivemos hoje de calamidade pública. E dentro desta MP, ela visa reduzir salários, reduzir jornadas e, consequentemente, também a possibilidade de suspender os contratos, né? E quem está sujeito a passar por essa redução de jornada, de salário e também ter o seu contrato de trabalho suspenso? Bem, todos os empregados com carteira assinada seletista, os empregados domésticos, os trabalhadores intermitentes e os trabalhadores em trabalho parcial. Nesta MP não se inclui os empregados públicos, o servidor público comissionado. E o comissionado, por quê? Porque provavelmente o governo deve ainda editar uma MP em relação a esses trabalhadores, não é? E quais são as principais medidas observadas por essa MP? Nós anotamos aqui que as principais são pagamento de um benefício emergencial de preservação do emprego e renda e a possibilidade da redução da jornada e dos salários, além da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Vou explicar essas três para que você possa separá-las nas suas indagações e ter uma melhor resposta. No que tange a redução do salário e da jornada, ela funcionará assim. O governo criou 3 escalas, de 25%, 50% até 70%. Por que eu coloco isso? Porque pode haver uma redução de 40%, de 35%, de 50%. Isso não vai alterar a medida provisória, mas que o limite é até 70%, né? Que poderá ser negociado. A exemplo de deixar mais claro ainda, se você reduziu 50% do seu salário, você terá 50% da sua jornada reduzida. Se você teve uma redução de 25%, você vai ter uma redução de seu salário em 25%. E aí, paralelamente, adequando-se a cada caso. A grande pergunta hoje é a seguinte: o sindicato, como participa de toda essa situação? Na redação da ANP, os trabalhadores que se vinculassem a uma redução de 25% da jornada e do trabalho não precisaria da autorização do sindicato ou participação de nenhuma negociação. Ontem ou anteontem, o Supremo Tribunal Federal lhe deu uma decisão excluindo a participação das entidades sindicais. Isso é uma situação muito delicada, porque o trabalhador, em havendo algum prejuízo ou sendo utilizado de má fé o direito à faculdade concedida pela MP ao trabalhador, causando prejuízo ao trabalhador no futuro, ele poderá questionar na Justiça do Trabalho, inclusive pelo fato de não haver a participação da entidade sindical em todos os níveis dessa negociação, seja de 25%, de 50% ou de 70%, uma vez que a Constituição Federal ela fala
que nesses casos de negociação, de redução do salário e de jornada, é necessário a participação da entidade sindical. Então, recomendamos você, trabalhador, caso venha assinar um ajuste de negociação da sua redução de jornada de salário, que você entre em contato com o seu sindicato, para que o sindicato possa orientá-lo e você fazer um acordo que não venha prejudicar os seus direitos, considerando que já há um prejuízo muito grande dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. Nós temos outros pontos aqui para observar, que o empregador ele não pode fazer a redução da jornada e do salário compulsoriamente. Tem que ser negociado com você, através de um convite prévio, uma comunicação prévia de 48 horas antes, para que o trabalhador possa conversar com sua família, com seus familiares, enfim, negociar com o seu patrão. Contudo, você, trabalhador, não é obrigado a aceitar. Isso é uma faculdade criada pela ANP e que você adere se quiser, porque prevalece a vontade do empregado. Quanto tempo vai durar essa redução da jornada e de salário? A ANP ela faz uma previsão de até no máximo 90 dias. Se tudo estiver ok, se não houver nenhum problema mais sério em relação à pandemia, possa ser que a partir da edição do MP, 90 dias à frente, ela deixe de vigorar e volte tudo à sua situação como anteriormente era. A ANP bota 3 considerações de vigência dessa negociação. O fim da calamidade pública. Se ocorrer antes dos 90 dias, termina a validade do ajuste. Ou se o acordo entre as partes também não for de 90 dias, for de 45 dias, for de 50 dias, ela só vai prevalecer até aquela data. E por último, a data que o empregador desejar. Se o empregador, diante das condições da sua empresa, ele achar que já está em condições de restabelecer as suas atividades normais, ele pode comunicar ao empregado e antecipar, consequentemente, o término desse ajuste e voltar para as suas jornadas, para o seu salário normal, né? Como será feito essa complementação do chamado benefício emergencial de preservação do emprego e renda, já que você houve uma redução de salário? Veja bem, não será pago nenhum abono por parte do governo, nenhum benefício, se o seu ajuste foi até 25%. Não vai haver nenhuma complementação. Agora, se ultrapassar os 25%, haverá uma complementação, esse benefício pago pelo governo, tirando como parâmetro o seguro-desemprego. Se for de 25% a 50%, vai fazer o cálculo entre o benefício do seguro-desemprego entre 25% a 50% e o empregado receberá essa complementação. Da mesma forma, de 50% e de 70% será considerado o cálculo conforme o que o trabalhador receberia do seguro-desemprego. A propósito, eu quero dizer aqui, desde logo, já que se fala em seguro-desemprego, que terminando a duração do contrato do ajuste emergencial, desse benefício pago e essa prorrogação desse ajuste feito, terminando, e o trabalhador vir a ser despedido após o prazo de estabilidade, porque se o prazo de estabilidade ele vai figurar assim, se seu contrato de prorrogação foi de 50 dias, sua estabilidade é de 50 dias pós-contrato. Se foi de 70 dias, 70 dias após o término você tem sua estabilidade. Após esse período de estabilidade, você vai receber o seu seguro-desemprego normalmente. Não vai haver prejuízo nenhum em relação ao seguro-desemprego.
Você também pode estar me perguntando, como é que ficaria a minha situação em relação ao recolhimento do INSS e ao recolhimento do INSS? Não vai haver obrigatoriedade de recolhimento do fundo de garantia. A obrigatoriedade ela está vinculada apenas, ou melhor, uma faculdade do empregador em recolher o INSS, inclusive de forma parcelada. Né? Então vai ficar uma faculdade do empregador. Eu creio que isso daí poderá haver um ajuste melhor no futuro, mas até o momento está previsto assim na MP. Tem que ter cuidado, você trabalhador, que durante esse período de acordo que você fizer com o seu empregador de redução da jornada e de salário, que há possibilidade de haver uma despedida por justa causa. Então, continue preservando, observando os regramentos da lei para que você evite a prática de uma justa causa. Então, essas são as primeiras considerações que nós queremos passar para você em relação aos seus direitos.